Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Como é bom estarmos juntos novamente, como é bom estarmos aqui para orar ao Senhor, estarmos nesse dia tão importante, nosso dia de oração, para estarmos realmente falando com o nosso Deus, invocando a sua presença, orando por aqueles que necessitam, que passam por muitas batalhas e lutas, e também agradecendo a Deus porque Deus tem sido maravilhoso e tem abençoado muitos irmãos que têm tido grandes vitórias, em nome de Jesus. Então estamos aqui para falar também da palavra do Senhor, para estarmos compartilhando. Vamos falar um pouco hoje sobre o perdão, esse assunto tão importante, nós que estamos no mês da família. E quando nós falamos de oração, é importante estarmos também lembrando de orar pelas famílias e estarmos reforçando cada vez mais a visão bíblica sobre família, o seu plano para com cada um de nós, estarmos firmes e fortes, servindo e honrando ao nosso Deus. Vamos agora ouvir algumas músicas que exaltam ao Senhor, depois estaremos assim ouvindo a palavra santa do nosso eterno Deus. Fique conosco. Vamos orar primeiro, depois estaremos assim ouvindo essas músicas. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento na tua santa presença. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de poder compartilhar juntos, ó Deus, estarmos em comunhão uns com os outros, estarmos, ó Pai, aqui falando e relembrando a tua graça, o teu poder, a tua majestade em nossas vidas. Abençoa a tua igreja reunida, abençoa aqueles que estão conosco ligados, ó Pai, nesse momento, unidos em oração. Que o Senhor possa ouvir o nosso clamor nos altos céus, atender às dificuldades, às necessidades, ó Pai, que nós temos. Cuida, Pai, da tua igreja, cuida, Pai, daqueles que necessitam, ó Deus. Proteja-nos, Pai, de todo mal e fortalece a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.
Dando continuidade ao nosso culto, vamos agora para o momento da pregação da palavra do Senhor, de estarmos ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer. E o texto que eu queria compartilhar com vocês nessa noite está lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 3 até o versículo de número 9. Tá? Um texto interessante que fala sobre o perdão. Diz o seguinte: eu vou ler para vocês, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode também acompanhar na tela, que a leitura estará aparecendo na tela para vocês. Diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já, e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Esse texto ele vai falar sobre a questão crucial, importante, fundamental, não só para que a família seja bem sucedida, e nós estamos este mês falando e dando ênfase com relação à família, mas realmente dizendo, né, o nosso convívio na igreja, o nosso convívio no trabalho, o nosso convívio com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós temos amizade, sobre o perdão. O perdão é algo fundamental, que deve ser exercitado, que nós devemos, acima de tudo, estarmos praticando. Não podemos ter o coração duro, o coração de pedra, quando uma pessoa chega para nós e pede perdão por algo que ela cometeu contra cada um de nós, nós chegamos e sejamos duros de dizer, não, eu não te perdoo. Ou dizer para a pessoa, não fale nunca mais comigo. Ou guardar no coração aquela mágoa e dizer, não, jamais perdoarei esse irmão. Eu já vi crente falando isso. E tem muito crente, muitos cristãos, pessoas talvez já de muitos anos de vida cristã, que têm dificuldade com o perdão. Que tem dificuldade. É claro que o perdão é algo que nós aprendemos também. Nós aprendemos a perdoar. A Bíblia nos ensina a perdoar. Tanto é que na Bíblia nós vemos várias partes, desde no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vemos a Bíblia nos ensinando como nós devemos perdoar os nossos irmãos. E Jesus, nesse texto, ele fala também sobre o perdão, ele fala sobre fé, e ele mostra que nós temos que ser, acima de tudo, gratos a Deus, porque nós, por mais que nós viemos fazer, nós não temos direitos e nada para exigir de Deus. Tanto é que no final desse texto ele dá o exemplo do servo, quando o servo volta do campo depois de guardar o gado, de terminar o seu plantio, né, o servo naquela época que trabalhava, ele era uma escravidão um pouco diferente do que nós conhecemos, que aconteceu no Brasil, mas ele era um servo que voltava, trabalhava, e jamais o seu senhor ia chegar e falar para ele, senta aqui na mesa, vamos jantar aqui, a comida está pronta, ele chegou sujo do campo, vem cá, senta aqui, vamos jantar. Jamais. E ele não tinha direito a isso. Isso mostra também que nós, como servos de Deus, nós não podemos nos engrandecer perante Deus e dizer que nós temos direito ao perdão de Deus. Muito pelo contrário. Deus nos perdoa pela sua infinita misericórdia. Deus nos salva pela sua infinita misericórdia, incomparável, e que nos abençoa grandemente. Então, nesse texto, nós vemos algumas lições fundamentais sobre
o perdão que eu queria frisar para vocês, tá? Nós vemos 5 lições, melhor dizendo, sobre o perdão, né? Como nós podemos, assim, quais são os passos para nós estarmos vencendo e alcançando o perdão e praticando o perdão para com as pessoas, tá? Então, o texto nos dá 5 diretrizes importantes que nós temos que ter em mente. Quais são? Em primeiro lugar, o texto fala de ofensa. Né? O texto fala de ofensa. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Cristo ora, né, na nossa Bíblia, na nossa maneira de orar o Pai Nosso, nós oramos um pouquinho diferente dos católicos, porque nós falamos perdoa as nossas dívidas e não perdoa as nossas ofensas, como os católicos assim dizem. Mas o texto grego, no seu original, ele vai dar a entender também a questão de ofensa, né, pedindo perdão a Deus, para que Deus perdoe se nós ofendemos alguém e também perdoarmos e sermos humildes. Nós temos que ter humildade de pedir perdão quando nós ofendemos alguma pessoa. Então, nesse texto, ele fala um pouco de ofensa, ele fala sobre ofensa. E o que seria ofensa? Ofensa, claro que ofensa é um pecado. É um pecado que machuca, que fere. Muitas vezes uma ofensa ela vai ferir mais do que talvez você desse um tapa em uma pessoa, porque vai machucar lá no coração, no íntimo da pessoa. Então, ou seja, nós podemos definir pecado como qualquer falta também, né? Não só pecado, não é somente errar o alvo, nós temos o alvo que é servir a Deus, obedecer a Deus, né? Mas pecado também pode ser considerado como uma falta de amor, né? Quando nós falhamos no amor que nós temos para com os nossos semelhantes, né? Quando nós deixamos de amar o nosso próximo, quando nós deixamos de amar a nossa família, quando nós deixamos de amar os nossos irmãos em Cristo, né? Quando nós pensamos somente em nós e não no nosso próximo, naquele que está ao nosso lado, né? A nossa família é as pessoas que estão mais próximas de nós. Então nós temos que entender que uma ofensa para o nosso próximo, seja ele quem for, até mesmo no nosso trabalho, alguém que nós encontramos na rua, talvez, é um pecado que deve ser clamado por perdão. Temos que clamar a Deus acima de tudo para que Deus nos perdoe e pedir perdão se nós assim magoamos alguém. Quando nós agimos assim, nós crescemos na fé, crescemos no conhecimento do nosso Senhor. Outra diretriz importante que nós vemos também nesse texto é a confrontação. O que seria confrontação? Jesus nos diz que a pessoa ofendida deve confrontar aquele que a ofendeu, né? Aquele que a ofendeu. Tanto é que nesse texto Cristo nos ensina, versículo 3, vou ler para vocês de novo, ele fala assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, né? Cristo aqui diz, talvez a pessoa te magoou, fez uma ofensa, machucou o seu coração, e você tem uma certa liberdade com a pessoa, chega até ele, vai até ele e fala: olha, você me magoou, você falou algo que não deveria, você, agiu de uma maneira que eu não gostei, né? A Bíblia diz assim, 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 nós temos que seguir a palavra de Deus e tudo mais, que você possa repreender, mas repreender com amor, não repreender com ira, querendo rebaixar a pessoa, né? Ou se a pessoa chega para você te pedir perdão, você pode conversar e abrir o seu coração, né? Dizer quais foram as razões pelas quais ela te machucou e quanto que aquilo te feriu, mas não para humilhar a pessoa, porque depois a pessoa vai até você com humildade, vai até você com o coração aberto, solicitando o teu perdão, porque muitas vezes a pessoa te magoou intencionalmente, ou talvez estava vivendo um momento difícil na sua vida e ela chega ali e vai pedir perdão para você. Então que você não seja duro ao ponto de botá-la na parede, humilhá-la e tudo mais, não, mas agir com amor. Repreensão, confrontação, não é somente com ira, não é algo totalmente negativo, mas deve ser feito com amor acima de tudo.
com amor. Porque muitas vezes a pessoa te magoou e não teve noção que te magoou. E você vai lá e fala, irmão, você falou assim, 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 olha, você falou assim, assim, assim. Muitas vezes o esposo para com a esposa para com o esposo. De repente, sei lá, o marido chegou do trabalho, nós vivemos agora um momento difícil de pandemia, onde as empresas muitas vezes estão reduzindo o salário, reduzindo carga de trabalho, passando o risco de ficar desempregado. E muitas vezes as pessoas estão com seus nervos, né, à flor da pele. Às vezes as pessoas estão sobrecarregadas. Nós vivemos um momento difícil que nós estamos atravessando. De repente a pessoa chega em casa do trabalho e muitas vezes responde duro para com os filhos, para com a esposa. Então que você possa chegar com amor, dizer, olha meu amor, senta aqui, vamos conversar. Não é bem assim, você me magoou, mas eu te amo. Acima de tudo em Cristo Jesus. Que você possa demonstrar amor acima de tudo. Então o texto aqui diz, né, que você possa, né, repreendê-lo. Não é repreender com ira, com rancor, mas repreender com amor. Né? O texto aqui nos ensina. Outra diretriz que nos dá é sobre o arrependimento. Jesus colocou o arrependimento como condição para o perdão. O arrependimento é uma condição necessária para o perdão. Se nós queremos ser perdoados por Deus, é necessário que eu me arrependa. Só que temos que tomar muito cuidado, porque existe um outro aspecto interessante que muitas vezes nós confundimos com o arrependimento, que é o remorso. Qual a diferença de um para com o outro? O remorso é quando eu sinto peso pelo que eu fiz, o erro que eu cometi, eu sinto no meu coração que eu fiz algo de errado, até tenho consciência que está errado, mas não tomo mudança, não tomo atitude de mudança. Não toma atitude de mudança. Então, o que seria o arrependimento? O arrependimento é quando eu tenho consciência do meu erro, na minha mente, eu reconheço que eu errei, que eu cometi um pecado e tomo atitude de mudança. De não ser dominado por aquele pecado, mas trabalhar para vencer aquela dificuldade. Para vencer aquele erro que eu estou cometendo. E eu tomo atitude e peço perdão a Deus. Peço perdão ao Senhor. Então, há uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é conscientizar do erro, porém não mudar. Cada vez que eu erro, eu sinto que eu errei, sinto pesar, mas eu continuo no mesmo erro e aquilo para mim se torna normal, comum. Arrependimento quando eu erro, porém eu reconheço que eu estou errado e eu peço perdão e tomo atitude de mudança naquilo que eu estou fazendo. Então Cristo coloca aqui que o arrependimento é algo necessário, fundamental para sermos perdoados. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. A Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 1, versículo 9, eu vou ler para vocês esse texto, que nos ensina sobre o perdão, e a confissão de pecados. Ele fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ou seja, o texto nos ensina sobre estarmos confessando diante de Deus as nossas culpas, os nossos pecados. Nós não temos que confessar ao pastor da igreja, nós não temos essa prática. Porque também eu necessito de perdão do Senhor, mas estarmos confessando os nossos pecados a Deus, onde quer que nós estejamos. Seja o que nós fizemos, quando nós clamamos ao Senhor e nos rendemos aos seus pés, nos humilhando, nos arrependendo daquilo que nós fizemos, tendo consciência e tomando atitude de mudança, com certeza Deus nos perdoa. Se conversarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Seu sangue nos purifica de toda injustiça. Que maravilha, nós temos um Deus que nos perdoa grandemente. E sobre o perdão, outra diretriz importante que o texto nos dá, e nós vemos o que seria perdão. Perdão é o cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. É quando alguém tem uma dívida para conosco, uma ofensa. Como eu falei, tenho falado, na oração do Pai Nosso, nós oramos, perdoa as nossas dívidas. Os católicos oram, perdoa as nossas ofensas, que vai dar o mesmo sentido. São palavras diferentes, o texto grego dá essa abertura para
traduzir de um jeito ou de outro, mas é como se eu tivesse ofendido alguém, eu tenho uma dívida contra alguém, né, que eu tenho que acertar, e a pessoa, quando me perdoa, ou seja, aquela dívida foi cancelada. E assim Deus fez conosco. Assim Deus fez conosco. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós éramos pecadores, separados de Deus, miseráveis, carentes do amor e da graça do Senhor, e pela sua infinita graça, Ele nos amou, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, que morre por cada um de nós pelos nossos pecados, e basta eu crer em Jesus, entregar o meu coração a Jesus, o aceitando como o meu único e suficiente Salvador, se arrependendo dos meus pecados, Ele me salva pela sua infinita graça, não pelo meu merecimento, pela sua infinita graça, pelo seu amor incomparável. Então, ou seja, a minha dívida que eu tinha com Deus, a minha dívida que me ia me levar para o inferno eterno, agora foi cancelada por Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 1, eu vou ler para vocês esse texto, tá? Romanos 8, versículo 1 diz, um texto que você deve conhecer muito bem: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não existe condenação eterna para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo. Aqueles que têm Cristo no seu coração. Então nós temos que louvar a Deus por isso, porque Deus nos perdoou. E o texto nos ensina, Cristo fala aqui para nós, nesse texto de Lucas 17, versículo 4, ele fala o seguinte: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha só o ensinamento de Cristo. É claro que é difícil, meus irmãos. É muito difícil acontecer isso, alguém te ofender, alguém ter uma dívida contra você 7 vezes num dia. 7 vezes num dia. Mas se isso acontecer, a ordem de Cristo é perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Em outro texto, em Mateus, capítulo de número 18, versículo 21 e 22, né, Pedro faz uma pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Porque era comum para os judeus na época, para os líderes judeus, que eles ensinavam que a pessoa deveria perdoar somente 3 vezes o seu irmão. Se o seu irmão pecasse 3 vezes, você deveria perdoar somente 3 vezes. E aqui Cristo falou para Pedro: não digo 7, mas 70 vezes 7, que dá um total de 490 vezes. Não quer dizer que para você tirar isso ao pé da letra, mas Cristo mostra que o perdão é muito maior, que nós temos que estar prontos para perdoar nossos irmãos, né, de maneira infinita. Se alguém pecar contra você, que você possa estar disposto a perdoá-lo, seja quanto for o necessário. Perdoa o seu irmão, assim como Deus nos perdoou. Com certeza, em nossa vida toda, nós pecamos muito mais de 490 vezes contra Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos perdoa. Deus não exige de nós, né? Se Deus fosse nos medir pelas nossas iniquidades, estaríamos todos perdidos. Mas pela sua infinita misericórdia, nós não somos consumidos pelo Senhor. Louvado seja Deus. E, por último, restauração. Depois do perdão vem o alívio. Enquanto o problema não é resolvido, paira no ar um clima tenso e pesado. É verdade, enquanto não há o pedido de perdão, enquanto não há a restauração da comunhão, para no ar um clima muito pesado. E eu vejo que muitas famílias, meus amados irmãos, vivem em conflito constante. Uma das razões, né, que tem destruído muitos lares é essa questão de conflitos, de desavenças, de ofensas de um para com o outro. Isso é muito comum acontecer nos nossos lares. É um perigo que Satanás usa muito. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então, ou seja, nós temos que trabalhar para a restauração. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para restaurar as nossas vidas. Ele restaurou a nossa vida, nossa comunhão com Deus.
Os nossos pecados causam uma divisão entre nós e Deus. A Bíblia assim nos ensina. E Deus, pela sua infinita graça, nos perdoou, né? Pelo seu grande amor nos perdoou. E nós louvamos a Deus por isso. Então que você possa praticar isto, o perdão, trabalhar em prol da restauração, para que a sua família seja ricamente abençoada por Deus e que você possa ter vitória em nome de Jesus. Que Deus assim te abençoe poderosamente, que você possa meditar nesse texto, né, e praticar esse texto, entender que não há limites para você perdoar o seu irmão quando ele te pede perdão. Que você possa ter fé, assim como Cristo falou, né, lutar para ter essa fé como um grão de mostarda, capaz de mover as montanhas, mover as árvores, né? Que nós possamos ter essa fé, né? Que Deus assim requer de nós. E também que possamos não se engrandecer perante Deus, não exigir de Deus alguma coisa. Muito pelo contrário, temos que clamar pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Então está aqui nesse texto, no versículo 10 ele diz: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Não se engrandeça. Jesus quis dar o exemplo do servo, que o seu dono, o seu senhor, não chamará ele jamais para sentar à mesa, para comer depois de um trabalho pesado, depois de cuidar da sua criação e tudo mais. E o servo não há de exigir isso do seu senhor. Então que nós possamos entender que somos servos inúteis perante Deus. Somos pessoas que carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Que Deus assim possa nos abençoar e nos fortalecer. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Que Deus assim fortaleça a nossa fé. Amém. Vamos nesse momento agora estar passando para o momento da nossa oração. Nós, todas as quartas-feiras, tiramos esse culto especialmente para estarmos intercedendo por aqueles que necessitam, por aqueles que passam por lutas e agradecendo a Deus acima de tudo, porque Deus tem sido fiel para com cada um de nós. Então eu vou colocar aqui na tela um slide onde realmente mostra os motivos que nós temos para estar orando, que você possa assim estar meditando e estar também intercedendo com intensidade. E louvar a Deus também, porque Deus tem respondido às nossas orações. Muitas pessoas que constam ali, Deus tem feito maravilhas e tem realmente operado em nosso favor. Isso revela um Deus que cuida, que se preocupa com a sua igreja, com o seu povo. Então que você possa assim estar prestando atenção, estar orando, não só nesse momento agora, mas em toda a semana, todos os dias, que você coloque essas vidas no altar de Deus, em oração, clamando ao Senhor e orando principalmente pelo nosso país, orando por Angola, o país que nós temos orado nesse mês. Estaremos encerrando esse mês, né, no próximo domingo, orando por Angola. No próximo mês estaremos orando pelo Irã. Então, ore ao Senhor, interceda ao nosso Deus. Amém? Vamos assim então estar orando e meditando e orando. Preste atenção nos slides que estaremos passando agora. Vamos estar agora orando ao Senhor. Você viu aí na tela o slide contendo os motivos de oração. Nós enviamos esses motivos de oração todos os dias no nosso grupo de WhatsApp. E eu espero e conto com vocês, que vocês estejam orando, intercedendo por essas vidas que tanto necessitam
São pessoas que carecem de oração, talvez com algum problema de saúde, algum problema com relação ao desemprego. Ou seja, que Deus possa abençoar cada família, cada lar. Nós temos intercedido por todos. E principalmente eu peço que você ore, como eu já pedi esses dias, por 2 vidas que contraíram a Covid-19. Uma é a esposa do pastor Luiz André, que está grávida, com 7 meses de gravidez. Eu tive notícia agora recentemente que ela está bem, está reagindo, é um bom sinal. Ele também contraiu, a sua sogra também, que mora junto com eles. Graças a Deus que o garotinho, o pequeno, o seu filho, não contraiu. Então ore por essa família, pela Laura, irmã da nossa irmã Pete, que também contraiu a Covid-19 e está lá no hospital de campanha, lá no AMB, que ela possa realmente sair de lá. Ela está para receber alta por esses dias, louvado seja Deus por isso. Ela está melhorando a cada momento. Então ore por todos aqueles motivos que foram colocados ali, pelo Caleb, pela família do Caleb, que sente a falta desse garotinho que faleceu, pela irmã Silene, que Deus conforte seu coração pela perca do seu filho Antônio, pela família do Mão Branco, lá de Francisco Morato. Ele é um dos fundadores da igreja de Francisco Morato e que o Senhor o recolheu. Também foi vítima do Covid-19. E tantos outros, né? Como eu também pedi pela Silene e Silvana, que são ex-ovelhas minhas lá do Jardim Clarice. Ore pela vida dela, Deus conforte os corações. E pelos demais, pelos nossos idosos, que Deus proteja todos eles que estão no grupo de risco com relação à pandemia, que Deus abençoe a vida deles e cada família da nossa igreja. Que Deus dê graça, força, que Deus supra as dificuldades, que o Senhor possa operar realmente grandes maravilhas em nosso meio. Amém? Então vamos agora estar orando ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós aqui estamos, Senhor, nessa noite tão especial, para estarmos, ó Deus, clamando a Ti por essas vidas que aqui nós mencionamos, ó Pai. Pessoas que passam por dificuldades, por lutas, pessoas, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Nós clamamos que o Senhor possa confortar o seu coração. Sei que muitas pessoas aqui em São Paulo, ao redor do Brasil, ao redor do mundo, estão, ó Deus, passando momentos difíceis com a perca dos seus entes queridos, ó Pai. Conforte esses corações. Que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, possa agir em favor dessas pessoas. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que nós temos clamado todos os dias e orado. Pelas pessoas que nós mostramos aqui nos slides. Talvez nós esquecemos o nome de um e outro, mas o Senhor sabe todos eles. E o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, colocar suas mãos sobre a vida deles, ó Pai. Oramos pelos nossos idosos, proteja os nossos idosos, para que eles possam ter vitória, para que eles não venham ser contaminados com a Covid-19, que eles possam, Pai, vencer qualquer tipo de enfermidade, ó Deus. Oramos, ó Deus, pela Tua igreja, abençoa e fortalece cada um de nós espiritualmente, para que a Tua igreja possa ser forte e vencer as dificuldades, as batalhas da vida, ó Pai. Oramos, ó Deus, também, ó Deus, pela obra missionária, ó Pai, por Angola, que esse país tão carente do Teu Evangelho, que seja impactado com a graça e o amor de Deus, ó Pai. Que o Teu Evangelho cresça grandemente lá em Angola. Abençoa esse povo, ó Deus, e fortalece as suas igrejas que lá estão, ó Deus. Abençoa, ó Deus, também, ó Pai, o nosso país. Abençoa o nosso presidente, o nosso governador. Dê graça e força a essas nossas autoridades, ó Pai, que eles possam estar governando com o braço forte a nossa nação, ó Pai. Abençoa, ó Deus, esse mal que tem, ó Pai, lutado contra cada um de nós, que possa cair por terra em nome de Jesus, ó Pai. Oramos, ó Deus, também, ó Pai, pela Laura, a irmã da Pete. Obrigado porque ela está melhorando cada dia mais e pedimos que o Senhor possa abençoar, visitá-la naquele hospital, que ela possa, ó Pai, vir para casa tão rapidamente, para que possa estar junto com a sua família, descansando, estar junto com a sua família, ó Pai, se recuperando dessa enfermidade. Oramos, ó Deus, pela Vivian, esposa do pastor Luiz André, por ele também que foi contaminado, pela sua sogra, Aide, ó Pai, que só possa abençoar cada um deles, ó Pai, que a Tua graça se manifeste naquela família, essa criancinha, ó Pai, que está para nascer, a Maia, que só possa, ó Pai, abençoá-la poderosamente, para que ela possa nascer, ó Pai, e trazer muitas e muitas alegrias, com saúde, com vigor. Enfim, o Pai seja com ela, com o pastor Jackson, com a sua esposa, com a bebê também que está para chegar. Enfim, o Pai seja com cada um, ó Deus, daqueles que necessitam. Oramos por conforto, pela família do Mão Branco, que só possa confortar aqueles corações pela perca, ó Pai, desse ente querido. Pela nossa irmã Silene, ó Deus, que também sofre com a perca do seu
do seu filho, conforte aquele coração, pela Silene e Silvana lá do Jardim Clarice, que só possa abençoá-las, ó Deus, e confortar também o coração delas. Enfim, ó Pai, cada um de nós, que possamos sentir o Teu poder, a Tua graça, manifesta em nossas vidas, que isso eu possa, Pai, ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, supra as nossas dificuldades, abençoa cada família, Senhor Deus, que cada família seja suprida pela Tua graça, pelo Teu poder. Nós Te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que não desampara os Teus servos, um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que conhece as nossas dores, conhece as nossas lutas, um Deus que sabe quem nós somos, um Deus que não desampara o Teu povo, um Deus que ama cada um de nós, um Deus que nos salvou. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos agora ver um slide falando um pouco mais sobre Angola, esse país que nós temos orado. Que Deus possa realmente abençoar essa nação, uma nação muito carente de Cristo, uma nação onde o Evangelho tem crescido, onde há uma liberdade religiosa, porém há muitas dificuldades, como há dificuldade de pregar o Evangelho em qualquer nação ao redor do mundo. Que Deus abençoe a igreja angolana, que você possa aprender mais e amar a obra missionária de todo o seu coração. Segura sempre traz sua grei, perto dessas águas de tão pura refeição, do mais santo gozo, paz e comunhão. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que Ele for, eu seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que o Mestre for, eu seguirei. Alegria, quero ali vigiar, hei de sempre ao lado de Jesus permanecer, e por sua graça todo mal vencer. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que Ele for, eu seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que o Mestre for, eu seguirei. Oremos então pela obra missionária. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus criador, sustentador do universo, um Deus que ama as nações, que ama os povos,
que ama cada um de nós, que enviou seu Filho para morrer em nosso favor, Pai. Abençoa, Pai, o povo angolano. Abençoa, Deus, essa nação. Salva, Pai, esse povo. Dá-nos, ó Pai, Angola por herança. Abençoa a tua igreja que lá está. Que esse povo seja, Pai, impactado com o teu poder. Cuida, Pai, aquela nação do Covid-19. Cuida, Pai, das crianças, dos idosos. Enfim, Pai, ameniza, Pai, o sofrimento, a pobreza, as dificuldades que aquela nação encontra, Deus. Que aquela nação possa ser, ó Pai, impactada pelo teu poder, pelo teu evangelho. Abençoa também o nosso Brasil. Salva, Pai, nossa nação. Abençoa, Pai, nossos governantes. Abençoa o nosso povo e cuida de nós. Esteja com a tua igreja hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Possamos nos encontrar dentro em breve para estarmos juntos cultuando ao Senhor. Participe dos nossos cultos e louve o Senhor juntamente conosco. Deus te abençoe. Fique na paz do nosso eterno Deus. Amém, Jesus. Amém.